Bem-vindos ao Blendcast, o podcast da jornada Go Blended, uma comunidade de práticas dedicada a fomentar o desenvolvimento do setor de Blended Finance no Brasil. Aqui reunimos especialistas do mercado financeiro, empreendedores e investidores para discutir como que a gente pode transformar instrumentos financeiros em alavancas de impacto, competitividade e desenvolvimento sustentável. Eu sou Douglas Souza e junto com você vamos explorar essas ideias e caminhos que conectam o Brasil às grandes missões globais de investimento e transformação. E para hoje a gente tem um episódio muito legal, prazer receber aqui José Pulgas para falar sobre investir para transformar o Brasil na agenda global de inovação e clima. Pulgas, obrigado pela sua presença e participação aqui, viu? Um prazer imenso, obrigado pelo convite. Boa. Bom, pessoal, vou pedir para o Pulgas se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, Pulgas, e aí eu já vou emendar uma primeira pergunta, tá? A gente já falou algumas vezes, assim, e como é que você se conecta, qual foi o momento na sua trajetória, né, o ponto de virada que você fez se conectar com as agendas de inovação, sustentabilidade e finanças? Então, se puder contar a tua trajetória e já emendar nesse elemento, vai ser legal para o pessoal te conhecer um pouco mais. Perfeito. Vou entetear a audiência, eles vão abandonar o podcast em 5 segundos. Então, vou tentar ser breve aqui em quem eu sou. Bem, eu não sou um nativo da Faria Lima, né? Eu sou importado para a Faria Lima. Meu começo ele foi na academia, foi no ativismo, foi no terceiro setor. E no movimento que depois se configurou como startup. Uhum. Mas isso foi há 25 anos atrás. E há cerca de 15 anos estou atuando transversalmente no mercado financeiro, há cerca de 10 no mercado financeiro mais mainstream e há 6 anos montando novas estruturas para o mercado brasileiro de finanças com foco somente em finanças sustentáveis. Atualmente sou Senior Advisor da Finance in Motion, trazendo a operação aí da Finance in Motion para o Brasil, uma das maiores gestoras de Blended Finance da Europa e do mundo, querendo se estabelecer no país que tem o maior protagonismo potencial. Então é um casamento que eu estou feliz de estar celebrando entre Alemanha e Brasil nesse momento. E a pergunta que você vê, essa questão de pontos de inflexão, a gente recebe pergunta antes, então quebrando um pouco a mística, ela entrou num nível quase terapêutico, de pensar o que aconteceu para ter essa mudança. Acredito que o ponto mágico, a epifania, foi quando eu parei de observar o capital como dinheiro, como aquilo que se acumula, como aquilo que se multiplica, e comecei a tentar entender o capital como tecnologia. Como tecnologia, você pode hackear. Você pode, quando escreve uma linha de código, quando você programa, se você programa de forma eficiente, pode ser algo extremamente virtuoso. Quando você programa de forma defeituosa, nós temos o capital como ele se manifestou nos últimos anos. Um capital que gera desigualdade, que gera destruição ambiental, que se retroalimenta. Mas o nome disso é metástase, não é crescimento. Uhum. Se a gente programa de forma virtuosa, ele pode gerar todo aquele mundo que nós achamos que seja, que a gente deseja, um mundo que prevaleça a virtude, que prevaleça a prosperidade. E quando me ativei para isso, quando eu comecei a perceber que você pode fazer ativismo através do capital, usando o capital como um meio, eu comecei a me expor a cada vez mais literaturas em relação ao tema. Minha origem está na academia, sou nerd, amo pesquisa, amo estudo. Então, meus melhores amigos mais íntimos são os livros. E geralmente pessoas mortas. E entre essas pessoas mortas, eu procurei, que Adam Smith todos conhecem, John Locke, mas vamos tentar entender aí alguém que tenha recriado ou sido influente na criação de um capitalismo que não seja capitalismo com a ficção ocidental. E aí eu me deparei com aquele que é considerado o pai do capitalismo moderno japonês, Shibusawa Eiichi, moderno, mas final do século XIX e no século XX. Meus amigos morreram, quase todos. E ele misturou o confucionismo, a passe ética dos analectos de Confúcio, com aquilo que ele tinha visto na Europa, com aquele desenvolvimento industrial. E ele cunhou uma reflexão que sempre bateu muito em mim, mas só depois que eu tive essa inflexão que começou a fazer mais sentido. Ele mencionava que onde não há moral, não há economia. Mas onde não há economia, a moral não se sustenta. Quando eu estava na sustentabilidade, eu entendia da moralidade. Para mim, aquilo era a moralidade que eu queria seguir. Mas faltava a tecnologia do capital para se tornar escalável, para se tornar sustentável.
E um outro grande amigo falecido meu, de longas conversas, também era um outro cara que agora está ressuscitado bastante intelectualmente pelo mainstream por conta do último Nobel de Economia, que é o Schumpeter, em que ele falava das ondas destrutivas e criativas da economia. E teve muito que a inovação é essa onda. E olhando o que está acontecendo com o mercado, todos os mercados, a gente está vendo essa onda. A primeira onda, a gente teve industrialização, a onda das telecomunicações. Essa é a primeira onda orientada pela sustentabilidade. E essa onda ela é perfeita para destruir aquilo que não tem mais serventia e construir aquilo que vai prevalecer. Isso em todos os setores, inclusive no financeiro. Acreditar que o setor financeiro está blindado disso é tentar se achar acima da história. O capitalismo é incrível, não porque ele é capaz de ser fênix, ele se destrói para se recriar mais forte. É isso que a gente está vendo. Então, olhando esses 3 pontos de inflexão do capital como tecnologia, a inovação destrutiva maravilhosa do capitalismo aplicado no mercado financeiro e a questão da moralidade dentro do capital como sustentáculo da economia e a economia como escaladora de uma moralidade, eu me percebi, ok, eu tenho que ficar então como conector dessas 3 pontas. Então, o meu papel no mercado, esse que eu me impus, foi ser um pouco esse articulador desses 3 elementos. Como que a partir desses 3 elementos podemos criar algo magnífico. Que irado, Publius. Para mim fica muito vivo o conceito de capital como tecnologia, nunca tinha ouvido, muito legal. Eu te quero super bem, acho que você é uma pessoa minha querida, mas tenho minhas dúvidas, quero ser seu amigo. Quero suas amizades. Não, você tem 100 anos aí de garantia, não se preocupe. Boa. Bom, pessoal... Evita escrever clássicos, quando escreve clássico... Tá tudo bem. Bom, eu queria agora, pegando um pouquinho da tua introdução, né, sobre esse teu momento aqui agora e olhando para o papel do Brasil no mundo, queria entender como que você enxerga o cenário atual de investimentos e inovação conectado a essa transição para uma nova economia no Brasil e as principais forças que moldam o fluxo de capital hoje, nesse momento que a gente está vivendo, desde geopolítica, tecnologia, transição. Eu sei que isso aqui só daria uma aula eventualmente, assim, né? Mas queria os seus highlights assim, em relação a esse cenário global e Brasil inserido nisso. O que você percebe que vem interferindo nessa agenda de mobilização de capital nos últimos tempos? Ou que vai, enfim, influenciar daqui para frente? Olha, pegando a sua resposta, eu acho que você escolheu muito bem esses três elementos, né? Geopolítica, tecnologia, transição energética. A gente está vendo uma realocação de capital, um movimento gigantesco de realocação. Há 20 anos atrás começou-se a falar da grande transição de fortunas, que a maior transição geracional de patrimônio. E agora está falando que é a maior transição setorial de patrimônio. A gente está falando que novos setores estão sendo criados, são novos fluxos econômicos, e não é o fluxo econômico para outro, é de um fluxo econômico para um totalmente novo. Então, a dinâmica do global que a gente percebe hoje é que antigos objetivos permaneceram, no entanto, eles estão passando por uma releitura de contexto. Vou pegar um exemplo. Quando a gente fala hoje de soberania energética, quando a gente fala hoje de... Vou pegar soberania energética, para que a gente não fique sendo muito prolixo. Todos apostavam que com a guerra da Ucrânia nós teríamos um retrocesso da agenda na Europa. Ano passado foi o primeiro que se investiu mais em tecnologias renováveis do que em combustíveis fósseis, 1,7 tri de dólar. Então não foi bem assim. A Europa aumentou sua meta, não reduziu sua meta. Sim. Por uma questão simples, a soberania energética e a energia renovável, elas são uma única pauta, são uma única plataforma. É verdade. Quando a gente fala de soberania alimentar, segurança alimentar, no meio de mudanças climáticas, investir em uma agricultura regenerativa não é porque você está sendo legal. É porque é a única condição de você manter o seu povo alimentado. E todos nós sabemos que as revoluções, elas inevitavelmente começam quando o prato esvazia. Ninguém quer uma crise de combustíveis. Não, ninguém quer uma crise de energia. De onde vem a energia? Então, a gente está vendo cada vez mais a pauta de soberania, de liberdade. E aí,
ressuscitando, outro amigo meu, Amartya Sen, que fala desenvolvimento da liberdade, a gente está buscando o desenvolvimento mais livre. E a pauta da sustentabilidade, que está conectada a isso tudo, confere exatamente esse tipo de liberdade. Liberdade para as nações, liberdade para os povos. Ninguém quer ficar dependente de um recurso que está em um país que talvez não tenha as melhores qualificações para direitos humanos, ou maior respeito ambiental. A Ostrom tinha uma visão muito legal que ela falava que em desafios complexos as soluções são policêntricas. Nós precisamos de vários centros. Quando a gente fixa somente um recurso, que é de vocação natural, a gente perde a capacidade de ser policêntrico. Quando a gente vai para uma única tecnologia monopolizada, a gente perde a capacidade de ser policêntrico. Os desafios, eles são coletivos, então as respostas vão ser policêntricas. Então, o Brasil, ele tem aí entrando no Brasil, a gente tem uma capacidade de estar no centro desse debate do policentrismo, que o brasileiro, isso é uma coisa muito interessante, o Brasil, ele nunca soube ser só. Eu acho que nós temos uma ansiedade social, ora por reconhecimento, nosso complexo de vira-lata bate forte, o Brasil precisa de uma grande sessão de psicanálise, mas nós não gostamos de ser inimigos de ninguém, a gente gosta de ser amigo de todo mundo, e o Brasil é amigo de todo mundo. Sim. Então, no cenário como esse de policentrismo, o Brasil ele entra numa centralidade de soft power, uma centralidade de comportamento, de atitude que é muito boa. Só que também conectado com todos os elementos que nos dão um destaque absurdo nesse campo geopolítico de soberania, o insumo necessário para as tecnologias e a questão e os insumos necessários, vantagens necessárias para a transição energética. A gente centraliza tudo isso num país que é amigo de todo mundo. Então, quando a gente fez tudo, se manifesta quase como um destino inevitável. Mas o Brasil é muito bom desperdiçar oportunidade, a gente sabe disso. Mas quando a gente aceita pegar uma oportunidade, ninguém nos supera, nós somos bons fazendo isso. Então, eu acredito que nesse momento a gente descobriu que a gente é bom fazendo isso. Uhum. Então, o mundo espera que o Brasil dê certo. Mais do que, às vezes, o brasileiro. Porque não é questão que o Brasil seja inevitável. É questão que se o Brasil não souber exercitar isso, quem mais vai conseguir? Então, hackeando um pouquinho o New York, if I can make it there, I can make it anywhere. No Brasil if I can't make it there, I cannot make it anywhere. Então é uma questão de que temos uma tarefa perante o mundo. Aqui é o único lugar possível de ser feito na escala necessária e na urgência demandada. Não há nenhum outro. Eu queria fugir um pouco do script aqui e até retomar uma conversa anterior que a gente teve sobre, né, o papel do brasileiro em posicionar o Brasil fora, assim, também, né? Uhum. Queria que você pudesse comentar, porque te ouvindo aqui agora, me parece que a gente está num timing, parece que a gente está numa necessidade e uma demanda super latente, e se tem uma coisa que pode catapultar eventualmente essa mensagem fora, somos nós enquanto brasileiros, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho como a gente, enquanto brasileiro, fora, pode deixar de sabotar essa oportunidade que a gente tem aqui enquanto Brasil, Pugas. Fazer terapia é um bom início. Começa por aí. Começa por aí. O brasileiro, eu estava vendo uma entrevista com a Fernanda Torres, incrível, e ela falou que o brasileiro, ele consegue ser parisiense em Paris, consegue ser romano em Roma, consegue ser nova-iorquino em Manhattan, mas consegue ser brasileiro no Brasil. O problema é ser brasileiro fora. Isso não foi ela falou, isso foi um raciocínio meu. Mas principalmente por uma questão, nós somos uma ilha continental e a gente ama quando a nossa cultura é reconhecida pelos outros. Quando alguém aplaude a nossa cultura, a gente se sente visto. Sim. A gente se sente celebrado de uma forma que a gente não consegue, muitas vezes, nos celebrar. Eu acho que o brasileiro precisa entender que muitas daquelas coisas que nós julgamos como nossos defeitos e vícios são nossas maiores virtudes. O mundo precisa de mais Brasil, não de menos Brasil. Então, eu acho que o primeiro passo, nós, como brasileiros, é entender a nossa identidade, celebrar a nossa identidade e entender que a liderança que estão nos pontos não é um destino, é uma tarefa. E essa tarefa passa por celebrar o Brasil lá fora. Uhum. Socini Advisor agora de uma gestora alemã. E eu tenho, nesses últimos anos, construído muitas pontes do Brasil com o exterior. É muito normal a gente falar com grandes investidores globais que querem investir no Brasil. E aí, na intimidade,
Quando termina a reunião, as luzes se apagam e aí realmente a reunião começa, somos brasileiros, a gente define tudo fora da sala de reunião para que na sala de reunião nada precise ser definido. Já vai resolvido antes. Sai resolvido antes. Falo, putz, eu queria muito investir, mas eu falei com aquele brasileiro que me falou que a pior coisa é investir no Brasil. Eu não estou falando para a gente mentir, mas estou falando para a gente refletir. Da mesma forma que o estrangeiro reflete sobre o Brasil e suas potencialidades, nós também refletirmos sobre o Brasil e as nossas potencialidades. E o nosso trabalho de fomentar essas potencialidades. Então, acho que o papel nosso é entender que todos nós somos embaixadores do bom e do mal. Nós não somos alheios ao povo brasileiro. Falar, o povo brasileiro, nós somos parte do povo brasileiro. Então, como é que a gente pode melhorar o nosso compromisso com o nosso país, com o nosso povo? Não por patriotismo, mas por entender que nós somos essenciais para essa transição verde que o mundo tanto demanda. De maneira bastante objetiva, Pulgas, o que a comunidade, você que navega nesse intercâmbio, né, Brasil e resto do mundo, espera do Brasil nessa agenda 25-26, em especial pós-COP sediada aqui, e se puder também comentar um pouco sobre a COP, as tuas percepções e o legado disso para a agenda do Brasil, acho que vai ser legal também te ouvir sobre. Claro. Bem, eu acho que o primeiro se espera é clareza. O Brasil, ele surge com protagonismo, mesmo independente da COP, nós já éramos protagonistas desde sempre. Eu acho que a gente jurou Copenhague, comemorou Paris, a gente foi decisivo em todos os momentos, a diplomacia brasileira é melhor do mundo, vamos falar de forma muito transparente, mesmo quando o governo federal lutou contra, a diplomacia brasileira lutou a favor. Então, espera-se que esse protagonismo aconteça, mas tem que ter clareza. E quando falo clareza, é coerência, consistência. De nada adianta você ter uma expectativa internacional com alguns grupos políticos lutando contra isso. Algumas entidades privadas cooptando atores políticos para defender pautas que não contribuem em nada, nem com o Brasil, nem com o mundo, nem com eles mesmos, se eles olharem a longo prazo. A longo prazo todos estaremos mortos, seus filhos e seus netos não, eles vão estar vivos. Então tem que pensar nisso. Então essa clareza é necessária, essa consistência é necessária. Eu acho que o segundo ponto que também esperam da gente é uma liderança técnica, não só uma liderança moral. Então o Brasil ele tem excelente capital humano financeiro, capital humano político, capital humano ambiental. É o melhor do mundo, nós somos ótimos. Se você assim falar o melhor do mundo, virou ufanista, Policarpo parece, mas não, eu amo o que a gente está fazendo aqui. Então, nesse ponto, espera-se essa liderança técnica. E muito, espera-se que a gente entenda que os ativos ambientais que nós temos não são commodities. O que nós temos aqui são ativos ambientais capazes de serem convertidos em ativos financeiros, em escala, e aquilo que hoje nós consideramos como o patrimônio natural a ser transformado em commodity, o minério crítico que a gente vai manter para ser refinado fora, não são isso. Nós temos infraestrutura climática global. E aí, lembrando o Celso Furtado, e aí eu falo, onde que eu quero fechar com isso? Ele tem uma frase que o desenvolvimento depende do imaginário social. Se a gente não imaginar, quem vai imaginar pela gente? Então, eu acho que a COP nos permite imaginar o Brasil. Permite imaginar o nosso papel nesse desenvolvimento. Então, eu espero que a gente tenha uma imaginação muito fértil, que o brasileiro é bom nessa questão. Nosso manifesto antropofágico, que marcou a nossa Semana de Arte Moderna aqui de São Paulo, ele indica isso. Nós somos capazes de absorver sistemas extremamente complexos e criar um carnaval de ideias que é apaixonante, cativante. Então é isso que nós precisamos nesse momento. O mundo quer isso, quer que isso aconteça. Os resultados da COP só vamos saber quando a gente passar para Turquia e Austrália, né? A COP ela não termina com a carta, não termina com o evento. Sim. A gente tem a presidência por mais um ano. Eu acho que a diplomacia brasileira, e lembrando que a liderança da COP Brasil era um diplomata, era um embaixador. André Corretulac fez um trabalho excepcional. Eu aplaudi no início, aplaudi no meio, aplaudi no final. Eu tenho certeza que vou aplaudi-lo muito mais depois. Ele foi pressionado por uma série de agendas que mostraram a relevância da agenda climática. Eu acho que antes, aqueles que olham, a COP lá atrás não tinha essas agendas, não tinha tanto grupo de pressão, então era mais fácil. Bem,
quer dizer que o clima se transformou em algo valioso. As pessoas só aplicam por aquilo que tem valor. O clima está tendo uma briga geopolítica, uma disputa empresarial, uma disputa social, e que bom. Entrar no meio. Então as COPs a partir de agora vão ser assim. Vão ser marcadas por truculência nas negociações. Porque isso transforma uma pauta prioritária de todos. Não só de meia dúzia. Não só dos mais progressistas ou daqueles que, infelizmente, estão desaparecendo por consequência das mudanças climáticas. É uma pauta de todas as economias. Então, o Brasil ele entra nesse nível de liderança. Eu acho que o pós-COP, essa COP, para mim, mostrou isso muito bem. O pré-COP, que agora se transformou em parte oficial da agenda, Exato. e o pós-COP vão ser muito mais relevantes do que aquelas 2 semanas da COP. Mas nessas 2 semanas da COP, eu acredito que nós fizemos o possível. E os resultados maiores virão nesse ano. Legal, ótimo te ouvir sobre esse ponto. E eu queria pegar parte da tua última resposta para essa minha próxima pergunta aqui, que é justamente como que o Brasil, Pugas, na tua visão, pode transformar nossos ativos naturais, seja florestas, biodiversidade, bioeconomia, nesses ativos financeiros estratégicos de longo prazo. Como é que esse processo ele deve ou ele poderia acontecer na tua visão? Para que a gente consiga transformar qualquer ativo em ativo financeiro, a gente tem que impuir um valor nele. E quando eu falo valor, não precisa criar uma mega metodologia científica precisa. A gente precisa realmente demonstrar para aquela comunidade que transita capital que aquilo tem um valor que permite ser transacionado junto ao capital. Então, essa parte da monetização dos ativos ambientais, ela é crítica. Então, como que a gente consegue conferir valor? Matsukato, maravilhosa, leitura obrigatória, na minha opinião, para todos. Gostem ou não dela, leiam. A gente tem que entender como conferir o valor. Eu acho que uma das principais perspectivas, contribuições que ela fez, e essa tá viva, viu? Não morreu ainda. Uma das maiores contribuições dela foi deixar claro que o mercado financeiro, a principal função que nós temos e que nós fugimos dessa atribuição, é que hoje nós somos conferidores de valor. A gente confere valor às coisas. Então, nesse ponto, a gente precisa fazer uma engenharia financeira para atribuir o valor a esses ativos ambientais, ativos naturais. Um rio voador da Amazônia, ele contribui com as hidrelétricas de Itaipu. Ele contribui com a produção do agro no Paraguai, no Centro-Oeste, em São Paulo. Ele presta um serviço ambiental. Como é que eu precifico? O valor está claro? Tá. Como eu atribuo um valor financeiro a isso? Perfeito. A questão é que a gente está tão perdido em querer ser o máximo de preciso que a gente está perdendo o timing. O Keynes, morto. Tá um pituário essa conversa, né? O Keynes, ele tinha uma frase muito boa que era melhor estarmos aproximadamente certos do que precisamente errados. A gente está procurando precisão onde a gente deveria estar procurando caminhos. O caminho está muito claro. Tentar ficar contando quantos cascalhos tem na estrada é uma procrastinação. E tudo que a gente não tem agora é tempo. Então, eu acho que a barreira que nós temos hoje para qualificar ativos ambientais brasileiros, ativos ambientais globais, em valor, é abandonarmos um pouco essa obsessão por uma precisão milimétrica e começar a traçar o caminho, a direção, a trajetória que isso nos impõe. Muito legal. E aí, justamente nessa parte mais específica, queria trazer o Blended Finance para a nossa conversa. Na tua opinião, Pugas, quais ferramentas concretas de financiamento atrelado à Blended Finance podem, de fato, acelerar a agenda climática no Brasil? Ou seja, como que esse tema, né, esse instrumento, ou esses instrumentos, na verdade, na conjuntura dos instrumentos, pode habilitar ou acelerar essa transformação que a gente está tão precisando aqui no Brasil e no mundo, né? A gente precisa lembrar que o Blended Finance ele existe para corrigir falhas de mercado. Ele cria centro gravitacional de capital para que o restante do capital, que é abundante, saia de uma trajetória que ele iria naturalmente para uma trajetória que organicamente ele não iria naquele momento. Perfeito. Blended Finance não é subsídio para a continuidade daquilo que já está financiado.
primeiro ponto. Só um ponto aqui, né, para quem está acompanhando os nossos episódios. Cada pessoa que veio aqui trouxe uma definição complementar, não falei nem diferente, complementar do que é Blended Finance. Isso é muito legal. Eu gostei também da tua correção de mercado. Desculpa. Não, de forma alguma. Obrigado. Virou meio palaticato. Todo mundo o pessoal transformando subsídio em Blended Finance. Eu fico em desespero. Eu falo, não, gente, para, menos. Ele está aqui para corrigir. E muitas vezes a correção está na percepção de risco. O mercado não sabe precificar risco, precifica errado, então tem que ir lá e corrigir. Então a gente está falando aqui que o desvio não é criar uma artificialidade. Sim, sim. É criar uma clareza sobre fatores de risco, sobre caminhos que o mercado não aprendeu ainda a trilhar. Sabendo disso, o Blended Finance ele vai operar bem naquilo que é pré-competitivo, naquilo cujo risco não é totalmente documentável, ou seja, naquilo que não se criou um track record e naquilo que não cabe na planilha ainda. Aí o Blended Finance opera muito bem. Então, quando a gente fala sobre isso, e remetendo à tua última pergunta, como é que eu posso precificar o pagamento de serviços ambientais da Humanidade de Conservação lá na Amazônia e o impacto que ele tem em Itaipu, na produção energética? O mercado não vai estar disponível para fazer essa precificação no primeiro momento. O Blended Finance pode entrar nisso. Da mesma forma que eu tenho uma necessidade de universalização de saneamento em 2040. Olha quantas vidas vão ser perdidas em 2040. Como é que eu posso usar o Blended Finance para mudar a gravidade dos investimentos, para começar a fazer esse investimento hoje? Então o Blended Finance ele é meio que uma máquina do tempo. O capital, para mim, é máquina do tempo. Ele acelera futuros desejáveis. Então, tudo aquilo em que eu precise acelerar um futuro desejável, o Blended Finance tem seu lugar preferencial. E aqui no Brasil, a gente tem exemplos excepcionais. Ecoinvest, para mim, é o maior... Desde o Plano Safra, é a maior inovação econômica que nós temos no Brasil. Eu fico muito orgulhoso de a gente ter criado esse instrumento aqui no país. Que vai ser benchmark global. Eu acho que daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e falar, Pixi e Ecoinvest, que coisas maravilhosas nós criamos. Ele é um instrumento de Blended Finance que a gente estava sendo ajustes, mas que está chegando a um ponto de sofisticação e maturidade. O Leilão 4 ele está sendo muito visível nisso, que se não fosse no Brasil não seria em lugar nenhum. Então aqui a gente tem um mercado financeiro sofisticado, uma capacidade de mobilização doméstica de capital gigantesco, uma abundância de ativos investíveis. Quando eu ofereço recursos apuntantes com condições melhores de mercado, a gente vê todos esses elementos do mercado financeiro brasileiro se movimentando. É só ver que instituições gigantescas estão tomando volumes gigantescos de capital em agendas que muitas nunca nem investiram antes e que vai ser os próximos 10 anos de investimento delas. Olha que maravilha que está acontecendo. Então, nenhum país conseguiu ter um Blended Finance nem poderia ter um Blended Finance mais sofisticado e abundante que o Brasil. E por mais um motivo, falei que nós somos amigos de todo mundo. O desafio do Blended Finance não é mais técnico, o desafio é comportamental. É por pessoas que nunca falariam antes para conversar, para construir uma solução a muitas mãos. O Brasil ele é capaz de fazer isso. Essa diplomacia do capital, esse multilateralismo doméstico, ele é necessário. E o Blended Finance ele não só demanda isso, como encontra no Brasil as virtudes comportamentais de um povo que sabe conversar um com o outro, sabe simpatizar e sabe construir algo em forma coletiva. Muito legal, Pulgas. Então, para validar, assim, na tua visão, o desafio da escala do Blended Finance ele não é necessariamente técnico de instrumentos financeiros, até porque no Brasil o mercado financeiro possui sua sofisticação no nível bem elevado, e sim um desafio de governança, um desafio de arquitetura de stakeholders convergindo numa mesma agenda, é isso? Sim. Quando a gente olha por pega um indicador de mutual funds por GDP, né? Os defuntos por PIB. Desculpa, fui anglófono aqui, fui anglófono. E o indicador que eu uso muito do Chile, eu falei em inglês, eu adoro isso. Se a gente pega e compara o Brasil está num nível de Alemanha, a gente supera o Japão. Quando a gente usa isso para definir o nível de sofisticação do mercado de capitais. Olha só, a quantidade de fundos ativos que nós temos no Brasil é muito, muito maior do que grande parte dos maiores países do mundo.
Nosso capital, a Faria Lima é boa no que faz. A gente só precisa hackear para que ela seja boa também entregando aquilo que é bom. Porque naquilo que nós estamos entregando sem intencionalidade, na gestão do capital, nós somos extremamente eficientes. Então, não é mais desafio técnico. E nós somos curiosos. Quando tem desafio, a gente gosta de passar um tempo pensando em como quebrar aquele desafio. Boa. Então, é só hackear mesmo. Hackear. E uma outra pergunta aqui nessa agenda, agora olhando para o Brasil, né? A gente conseguir aumentar o volume das operações de Blended aqui, passa pelo que na tua visão? Assim, além, obviamente, da questão de governança e colocar as pessoas que eventualmente não sentariam juntas para conversar sobre uma pauta, é uma questão regulatória, é questões de padronização desse tipo de operação. O que você acha que são instrumentos ou elementos que essa agenda ainda precisa ganhar para que a gente consiga sair de uma conversa de nicho e passe a uma conversa de mainstream? Talvez esteja sendo muito otimista, mas eu acho que é uma questão de tempo. Tá. Como a gente não tem tempo, eu tenho que acelerar. O que eu ouço o mercado pedindo muito? Padronização, como você bem falou. Precisamos de uma padronização aos Blended Finance. Na minha opinião, pedir patronização é não entender direito o que é Blended Finance. Isso eu confesso que para mim isso é uma conclusão ainda... Mas não tem como patronizar. São casos muito próprios que a gente vai ter que se debruçar. A gente vai ter que honrar nossos FIIs. A gente vai ter que honrar o nosso poupudo pagamento com o mercado financeiro. A gente vai ter que quebrar isso. Então, patronização eu acho legal, mas eu acho que é muito mais uma questão de replicabilidade do que de patronização. Pode ser, legal. E a replicabilidade não é de modelos, é de aprendizados. Então, eu aprendi como eu levo o aprendizado daquele caso concreto para o novo caso concreto e crio algo novo. Isso não é patronização. Sim. Um outro desafio que aí eu concordo é uma questão de governança. A gente precisa ter uma governança mais, e aí eu posso falar aí sim, mais patronizada. Eu preciso, quando eu invisto num ativo, eu preciso que ele esteja no nível de governança reconhecido pelos investidores como algo que reduza a minha percepção de risco. E a governança, aí sim, eu posso falar em patronização. Escala, obviamente a gente precisa de cada vez mais escala, e o Brasil ele tem como conferir escala, mas a escalabilidade não vai se dar, ok, eu preciso de 4 naturas, não é isso. Escalabilidade ela vai se dar por, eu preciso de uma série de atores com governança reconhecida que façam o meu portfólio. Não é um unicórnio, a gente precisa de uns 100 pancarés que nos carreguem, não um unicórnio que nos engane, né? A gente precisa ter essa dimensão, porque eu acho que mais importante que escalabilidade e replicabilidade é capilaridade. De nada adianta a gente ter projetos só no eixo Rio-São Paulo, e com sorte no Sul em Minas. A gente precisa ter no Brasil inteiro. Então essa capilaridade ela vai nos permitir no momento que a gente tem uma governança mais patronizada, mais reconhecível. Então, a assistência técnica no nível gerencial para a qualificação das empresas, entidades e projetos, ela é essencial. E para finalizar, eu acho que a gente precisa de menos projetos exemplares e mais mercado. Então, nós temos casos maravilhosos, cases emblemáticos, que a gente faz... 11 em cada 10 palestras só falam desses mesmos cases. Eu tenho pena do pessoal que toca essas empresas, que eles estão fazendo mais palestras que tocando a empresa. A gente precisa de economias. Eu acho que mais que nature-based solution, a gente precisa de uma nature-based economy. A gente precisa ter uma visão sistêmica para a economia. Então, um ponto que eu me imponho muito na minha trajetória profissional, e não é diferente com a Finance in Motion, não foi diferente com nenhuma das empresas que eu passei, que eu tive o privilégio de fazer parte, a gente não tem que financiar projeto, a gente tem que criar mercado. Os projetos que nós financiamos têm que olhar a criação desse mercado. Então a gente precisa de um pouco desse imaginário social do Celso Furtado, a gente precisa um pouco dessa capacidade estatista que a gente geralmente terceiriza para o ente público, precisamos ter entre nós. Nós vivemos uma democracia, não podemos achar que a gente vai ocupar o Estado. É diferente, vamos levar a gestão privada para o público. Puxa, esquece. A gente precisa ter uma visão de Estado, uma visão de povo, uma visão de nação, uma visão de humanidade em tudo aquilo que nós fazemos, que nós tocamos. Quando nós fizermos isso, eu acho que a gente vai ter o estímulo necessário para fazer mais, para fazer maior, para gastar mais tempo. Baita resposta, pô, adorei. Bom, a gente está chegando aqui na reta final do nosso episódio, mas antes não poderia sair aqui. Vocês já perceberam, né, o nível de cultura e de referências que o Puga trouxe nessa breve conversa nossa aqui.
sair sem pedir para ti, Pugas, para as pessoas que querem se aprofundar nessa temática, né? Quais livros, filmes, experiências, artigos que você recomendaria aqui justamente para entender melhor o papel do Brasil no futuro dos investimentos sustentáveis e da transição climática? Primeiro, usem menos ChatGPT e leiam mais referências integrais. O ChatGPT é ótimo para te levar para as referências, mas não se contente só no que ele te conta, ele mente. Então, indo para essas referências culturais que eu acho que legais, a bibliografia da Mariana Mazzucato, que a gente falou, e aqui o Missão Economia para mim é um dos melhores deles, mas falou de tudo também é incrível. Recomendo seriamente. A gente esqueceu que economia é filosofia, então é preciso estudar, é preciso amar o conhecimento. Se você não ama o conhecimento, como falaria o Capitão Nascimento, pede para sair. Então a gente precisa renovar a nossa literatura. Mariana Mazzucato, excelente. Se você estiver precisando ler algo mais duro, mas que para mim foi epifania total, que eu li esse ano, ano passado, e esse ano eu completei a leitura, porque é um livro muito tenso, apesar de ser curtinho. Analectos e Abacus, do Shibusawa Eiichi, desse pai do capitalismo japonês. Recomendo muito a leitura desse livro. Hokonba Soropa, não precisa ler em japonês, eu acabei de matar o japonês nesse momento. Mas leia, vale muito a pena ler esse livro. E se você quiser sair pessimista, que às vezes é necessário um pouquinho de pessimismo para falar isso eu não quero, não verás país nenhum. Do Inácio Loyola, que lá atrás, há décadas atrás, identificou no caos climático e no ambiental, antes de qualquer pessoa falar sobre isso, nos anos 80, falou de como isso podia destruir uma nação inteira, no caso aqui o Brasil. Então, ler aquilo que o mal absoluto que você não quer fazer parte é importante. O Hobbes falava muito isso, né, que o bem maior ninguém conhece, então ninguém vai correr para o bem maior. Mas o mal absoluto, todo mundo morre de medo, ninguém quer para o inferno. Então, às vezes é necessário assim, ter um pouquinho o maçarico do mal absoluto. E esse livro, ele tirou sono. Se você tem um pouquinho de sensibilidade, ele te tira muito sono. Então, fale isso. E de experiência, todo mundo fala, isso não acontece, agrofloresta não acontece, restauração não acontece, tudo mentira. Sai do ar-condicionado da Faria Lima, pega um avião, vai pra Amazônia, tem projetos excepcionais lá. Já é a segunda pessoa que recomenda essa experiência aqui, hein, gente? Total. Vamos lá, ser japonês de novo, falar do Kempa, né, do Kaizen, chão de fábrica, onde Sim. sai de onde seu dinheiro tá fluindo e vai pra onde seu dinheiro tá impactando. Vê todo o mal que seu dinheiro tá causando, todo o bem que ele pode causar se você mudar essa mudança. Ninguém passa incólume a uma experiência como essa. E se passa, retomando o conselho do início da nossa bate-papo, procura uma terapia. Porque realmente é transformador. Muito bom. Bom, tem recomendação para todos os gostos aqui, pessoal. Pugas, queria te agradecer pelo seu tempo, a tua generosidade e ter topado o convite aqui de participar desse Blendcast com a gente. Viu? Um prazer imenso, obrigado. Boa. Muito obrigado também a você que acompanhou mais um episódio do Blendcast. É uma iniciativa da Jornada Go Blended, esse movimento que busca criar essas pontes entre investidores, empresas, governos e sociedade para mobilizar capital em prol de soluções que gerem impacto positivo. Se você gostou desse e de outros episódios, nos siga nas redes sociais e compartilhe esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio.